Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço aí para Madalena da ala Macedônia. Tá sempre acompanhando a mensagem aqui com a gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Êxodo capítulo 17, que tem uma mensagem linda aqui que aponta para Jesus Cristo e eu quero compartilhar com vocês. Bom, então aqui em Êxodo capítulo 17 começa falando o povo pedindo água para Moisés ali, novamente, né, pedindo água. O Senhor levou o povo até o Monte Horebe ali, né, que depois vai se chamar o Monte Sinai, e nesse Monte Horebe ali, eles venceram a batalha e depois eles pediram água para Moisés. Eles começaram ali a reclamar e pedir água, tá bom, para Moisés. E Moisés faz duas perguntas ao povo naquele momento ali. Ele pergunta: por que contendais comigo e por que tentais ao Senhor? Essas são as duas perguntas que Moisés faz. Ou seja, quando Moisés diz aqui, por que contendais comigo? Por que vocês estão discutindo comigo, brigando comigo? Eu estou no mesmo barco que vocês, eu também estou aqui sem água. O que nós devemos fazer não é tentar ao Senhor, e sim buscar ao Senhor em oração, porque Ele sempre nos proveu, era para o povo confiar em Deus. Mas aqui eles começaram a reclamar novamente, ao invés deles se voltarem para Deus e clamar a Deus, eles começaram a murmurar novamente e acusar Moisés ali. É por isso que Moisés ele usa essas duas perguntas aqui. E aí o que acontece? Aqui no versículo 3 diz o seguinte: e tendo pois ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para que nos matasse de sede a nós, a nossos filhos e a nossos gado? Começaram a reclamar tudo de novo ali. E aí Moisés ele se volta para o Senhor, clama ao Senhor e fala: Senhor, daqui a pouco esse povo aqui vai me apedrejar, né? Dá uma solução aqui. E aí o Senhor pega e fala: escolhe alguns dos anciões e vai com ele até a rocha. Tá bom? E lá você vai ferir a rocha e dessa rocha vai sair água que vai saciar a sede do povo aí. Tá bom? Então, vamos observar aqui, ó, tá no versículo 6. Esse versículo ele é muito importante porque o apóstolo Paulo ele faz uma menção sobre Jesus Cristo nesse versículo. Então eu vou ler o versículo aqui, ver se você consegue enxergar Jesus Cristo nesse versículo aqui, tá bom? Então diz assim o versículo, Êxodo capítulo 17, versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, e sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Bom, muito bem aqui. Esse versículo aqui, o apóstolo Paulo ele explica ele lá em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 4. Vamos ver por que esse versículo aqui ele está apontando diretamente para Jesus Cristo, tá bom? Esse milagre aqui que Moisés chega lá, bate com um cajado na rocha e a rocha se abre e começa a jorrar água, né, para os filhos de Israel ali matarem a sua sede. O apóstolo Paulo diz o seguinte aqui: todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, né? Aqui o que está em grego falando pedra poderia ser traduzido como rocha. A rocha é Jesus Cristo. E ele fala: todos beberam de uma mesma água espiritual, de uma mesma bebida espiritual. Então aqui ele está falando no sentido figurado. Lá o povo eles beberam uma água para saciar a sua sede física. Mas Paulo ele está falando aqui de uma sede espiritual. Aliás, o Senhor queria alimentá-los espiritualmente, mas parecia que o povo estava só buscando ali aquelas coisas materiais, as necessidades da carne ali no momento. Eles pensavam sempre em saciar a sua fome de pão, em saciar a sua sede de água, né? Pensando no momento agora sempre, em vez de pensar no que Deus estava provendo para eles. Né, um alimento espiritual que durasse para a vida eterna. Então aqui Paulo ele já aponta, dizendo que essa rocha é Cristo. E olha só que simbolismo bonito. Aqui a gente vê que a madeira, o cajado de Moisés, ele fere a rocha se fende e jorra a água.
tá bom? Para matar a sede dos filhos de Israel. De igual modo, Jesus Cristo, sendo a rocha, ele é ferido, né, por os nossos pecados, para que nós possamos voltar à presença de Deus, para que nós possamos ter a vida eterna. E o povo sempre reclamando lá no Velho Testamento, falando, nos dá água para beber. Olha, eles até reclamaram dizendo, nós não saiu do Egito, é para isso que você nos tirou do Egito, para matar a gente de sede aqui no deserto? Bom, Deus não tirou o povo de Israel, tá bom? Do Egito para dar água para eles no deserto. Não era esse o objetivo. O objetivo era tirar eles para levar eles para a terra prometida. De igual modo, o objetivo de Deus para nós aqui na nossa vida é nos testar, nos ajudar para que nós possamos herdar o reino celestial, uma terra prometida também. Vamos ver o que mais Paulo ele explica aqui, ó. Versículo 5, lá em 1 Coríntios 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados pelo deserto. Ou seja, Deus não se agradou do que eles fizeram e por isso o Senhor rejeitou aquele povo. Ou seja, eles não puderam entrar na terra prometida. No Velho Testamento é citado ali que somente os menores, né, conseguiram entrar, e dos maiores ali era quem? Caleb e Josué, né, que puderam entrar na terra prometida ali em Canaã. O resto eles tiveram que morrer no deserto. Eles vão ficar 40 anos no deserto ali, tá bom? Vão todos perecer ali, para que somente a nova geração entre na terra prometida ali. Então o Senhor desaprovou eles, tá bom? Ou seja, a salvação era para todo mundo, a terra prometida era para todo mundo. Porém, o povo não estava preparado para entrar na terra prometida. De igual modo, o Paulo está falando do sentido figurado aqui, um sentido espiritual para nós. O reino celestial é para todos, tem lugar para todo mundo. Mas todo mundo deixa as suas necessidades físicas, né, e busca as necessidades espirituais, né, para se alimentar e conseguir herdar o reino celestial. Esse é o pensamento que nós devemos ter aqui. Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: e essas coisas foram exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, né, como eles cobiçaram. Então aqui quando ele diz essas coisas foram exemplo para nós, o lugar de exemplo aqui poderia estar traduzido como advertência. Então seria, e essas coisas foram como advertência para nós, ou seja, o que o povo no Velho Testamento fez, tá bom? Serve de advertência para nós não fazermos o mesmo e perdermos a nossa bênção, né, de herdar o reino celestial. É isso que está falando aqui, tá bom? E quando ele fala as coisas más, era porque eles estavam pensando somente nas coisas do aqui e agora, somente em saciar a sede física, somente em saciar a fome física, né, em vez de pensar nas coisas espirituais, tá bom? Continuando aqui, o versículo 7, para finalizar aqui, diz assim, ó: não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se. Bom, não tem nada de errado em sentar para comer e beber e levantar para se divertir. O problema aqui é que eles só faziam isso e não buscavam ao Senhor. Então o foco do povo de Israel era esse: comer, saciar sua fome, saciar sua sede, e pronto, né? Voltamos para o Velho Testamento agora para aplicar o que Paulo ele está compartilhando aqui, tá bom? Vamos pegar essa mensagem que Paulo compartilhou e colocar no Velho Testamento, continuando. Então vamos lá, para Números, de novo, Números não, desculpa, Êxodo capítulo 17, o versículo 7 agora. E chamou o nome daquele lugar Massaá e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel. Portanto, tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui é muito importante esse versículo 7. Por quê? Aqui está falando o seguinte, né? Que chamou o nome daquele lugar Massaá e Meriba. Então, eles colocavam o nome do local de acordo com a circunstância, que tinha um significado. Então, quando eles falam, colocaram o nome desse lugar Massá,
né? Massá em hebraico significa testar, experimentar ou pôr à prova. Então, naquele lugar, Deus pôs à prova o seu povo. E eles deram dois nomes àquele lugar, Massá e Meriba. Meriba já significa aqui conflito ou contenda. Ou seja, o Senhor colocou à prova o seu povo e o seu povo entrou em contenda, né? Ou seja, eles não passaram no teste. Eles reclamaram, ao invés de buscar o Senhor, clamar ao Senhor, não. Eles reclamaram ao Senhor, né? Eles resmungaram contra Moisés e assim por diante. Então, por isso, eles não passaram no teste. Então, tudo isso era uma prova. E isso tem que transportar para a nossa vida. E essa nossa vida aqui também é um massá, é um teste, né? É uma prova para nós, né? E que nós não sejamos chamados meriba, ou seja, contender ou ser desaprovado por contender, né? Então, essa vida é um teste e nós devemos passar nesse teste para herdar o reino celestial. Aqui o Senhor estava fazendo uma prova com este povo, tá bom? Então é essa mensagem que eu quero compartilhar. Aqui o final do versículo, né, dizia assim: está o Senhor no meio de nós ou não? Foi a fala dos filhos de Israel. Olha, Deus está conosco ou não? Né? Porque a gente está com sede e não tem água. Que negócio é esse? Será que a gente só enxerga Deus na hora da nossa necessidade? Ou só enxerga Deus como um sinal de prosperidade? Se a gente está prosperando, Deus está conosco. Ó, Deus é com aquela pessoa ali, ela está prosperando, a gente consegue ver. Não, não é assim que funciona, tá bom? Deus ele está conosco, não, é essa a murmuração do povo aqui, né? Deus ele está nos provando, porque ele não tirou o povo do Israel, tá bom? Para levar para o deserto para dar água física para eles, não era esse o objetivo era levar eles para a terra prometida, uma terra que manasse leite e mel. Então o objetivo de nós estarmos aqui na mortalidade agora, tá bom? É um teste, é uma prova. Não é para nós saciarmos a nossa vontade da carne, não é para eu conquistar somente coisas terrenas, mas sim conquistar as coisas espirituais, principalmente conquistar o reino celestial. É essa a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, né? Inclusive, lendo essas mensagens aqui, eu lembrei da mensagem de uma pessoa que colocou aqui no canal, é o Gilberto Rodrigues. Ele escreveu assim, ó: bom dia, irmão Vanderlei. Sabemos que o Senhor sempre vai nos socorrer nas horas difíceis. Só devemos confiar. Até amanhã, meu amigo. Então, a mensagem aqui do Gilberto Rodrigues, ela é da Ala Macedônia também. Eu gosto bastante dele. Cabe bem aqui a mensagem do Gilberto, porque o Senhor fez um teste aqui para ver se o povo ia confiar nele, né? E ao invés de confiarem em Deus, eles começaram a reclamar e por isso eles foram desaprovados nesse teste. Termina essa mensagem com um versículo que eu gosto muito, que mostra que Jesus Cristo, ele é a rocha, tá bom? A qual nós devemos construir o nosso alicerce. Esse versículo fica no livro de Mormon, aqui em Elamã, capítulo 5, versículo 12, diz assim: e agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces. Então, legal quando ele repete aqui, lembrai-vos, né? É Cristo que é a rocha, né? Não tem outro lugar. Para nós estarmos seguros, nós devemos construir nossos alicerces em Cristo, na rocha que é Cristo. Continua o versículo dizendo: para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todos os seus granizos e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenhais poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificado, que é o alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Esse versículo é muito forte, porque fala que nós devemos estar alicerçados na rocha que é Cristo. E aqui não fala se o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho. Fala quando. O diabo ele vai lançar, ele vai se enfurecer, ele vai jogar suas tentações. E se nós estivermos firmes na rocha que é Cristo, nós vamos estar firmes e não seremos arrastados para o abismo sem fim, conforme diz a Escritura. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Até amanhã.